Boa noite. Aleluia. Deus bom, Deus fiel, Deus justo. Vamos adorar aquele que é digno de ser adorado. Hoje eu quero falar um pouco sobre a imutabilidade de Deus. Por que é importante a gente saber que Deus é imutável? Porque Deus nunca vai mudar de ideia, nunca. E quando você crê que Ele é imutável, você sabe que tudo que Ele fala, tudo que Ele disser, Ele não vai mudar de ideia. Então isso traz para mim, para você, uma confiança. Eu posso confiar em Deus porque Ele nunca muda de ideia. Eu posso confiar em Deus porque aquilo que Ele diz hoje, Ele vai falar amanhã e depois de amanhã. Então, tudo que Deus faz, Ele faz para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Às vezes a gente ouve as pessoas contarem algum tipo de testemunho, e quando elas falam o testemunho, é como se Deus tivesse dado graça a ela, abençoado a ela. Ela venceu um câncer, mas o outro não venceu. Então, de repente, Deus beneficiou um em prol do outro. Não é real. Deus fez tudo para todos. Aonde que está a mudança? A mudança tem que acontecer em nós. Deus é imutável. Eu saio do meu lugar de fraqueza e dou passos em direção a Ele, que é imutável. Então, quem tem que mudar? Eu tenho que mudar. Eu tenho que sair daquele lugar e ir para o lugar onde Deus está. E como que eu faço isso? Eu vou renovando a minha mente com a palavra. Primeiro ponto, eu tenho que nascer de novo. Eu tenho que ter a mesma natureza de Deus. Aquilo que eu mais enfrento como pastora, vamos assim dizer, quando eu falo com as pessoas, é ajudá-las a entender que a tradição religiosa é um grande obstáculo. A tradição religiosa é um inimigo para nós. Você tem que vencer aquela tradição que você recebeu dos seus pais, dos seus avós. Você tem que vencer e agarrar a verdade. Deus não é uma religião. Deus, aquilo que ele fala, Ele vai falar hoje, vai falar amanhã. Deus não é judeu. Deus não trouxe para você e para mim uma religião. Ele trouxe um conceito de família. Então, nessa noite, eu quero que você entenda que o problema está não com Deus, está conosco. Nós temos que entender e compreender que a palavra de Deus é e sempre será a verdade. Então, vamos orar e vamos descobrir por que é importante eu crer todos os dias que Deus é imutável, que Deus não muda de ideia. Pai, nessa noite te damos louvor. Tu és um Deus bom. Não existe um Deus maior, não existe um Deus melhor. O Senhor ama a todos. O Senhor está ouvindo o clamor de todos. Mas quem dará voz à pregação? Quem vai ouvir a pregação e recebê-la com o coração manso e humilde? Que nessa noite, Pai, cada pessoa que está comigo aqui pela internet, que ela possa ouvir a palavra mansamente, que ela possa aceitar a palavra mansamente em seu coração, com humildade colocá-la em prática. Tudo aquilo que está combatendo a palavra em nós nessa noite seja nada, Senhor. Eu me levanto contra toda operação maligna, tudo aquilo que veio para esfriar a nossa fé, para combater a nossa fé. Que nessa noite possamos entender que Tu és um Deus bom, que a Tua fidelidade dura para sempre, que o Senhor não muda de ideia, não muda de lugar, o Senhor é imutável, não há sombra de variação em Ti. A Tua palavra é a verdade e ela criou todas as coisas que vemos. Podemos dizer que Tu és o nosso bom pastor, que caminha conosco pelos pastos verdejantes.
O Senhor nos ama, independente daquilo que possamos fazer ou deixar de fazer. O seu amor foi provado naquela cruz. O Senhor nos amou antes que estivéssemos aqui nessa terra. O Senhor amou cada descendente de Adão. O Senhor nos amou quando éramos pecadores. E o Senhor nos ama, Pai, de maneira incondicional. Não é porque somos bons, é porque Tu és bom. Tu és um Deus bom, o Senhor tem o melhor para nós. Que nessa noite tradições religiosas sejam quebradas no nosso entendimento, Pai. Tradições religiosas sejam derrubadas. Que o gigante da religião seja por terra nas nossas emoções. Nessa noite, Pai, enquanto estivermos lendo a Tua palavra, que haja mudança no nosso entendimento, que haja mudança no nosso conhecimento, Pai. Nós não queremos perecer por falta de conhecimento. Muito obrigada pela Tua paz, muito obrigada pelos Teus milagres. Milagres nos alcançam nessa noite em todas as áreas. Que enquanto estivermos lendo a Tua palavra, Pai, milagres estejam acontecendo. Enquanto estamos lendo a Tua palavra nessa noite, respostas de oração estejam acontecendo. Pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia, no poder do nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia! Vamos começar no Salmo 90. Aleluia! Salmo 90, versículo 1 e 2. Nós temos que entender que tudo aquilo que não faz parte do reino de Deus, nós temos que expulsar das nossas vidas, nossos pensamentos. E um dos fundamentos importantes para você se manter fiel e firme na palavra é saber que Deus é imutável. Esse é um dos atributos de Deus. Deus é imutável, Deus não muda de ideia, Deus não muda de lugar. O que Ele fala para você, Ele vai falar hoje, amanhã, depois de amanhã, Ele vai falar eternamente. Então, por que é importante no meu dia a dia eu ter o entendimento e guardar no meu coração que Deus é imutável? Porque isso traz para você e para mim segurança e traz também esperança. Porque eu fico segura na palavra dEle. Mesmo que todos os meus sentidos estejam falando o contrário. O meu coração fica firme, confiando nele. Porque eu sei que Ele não muda de ideia. Ele não muda de lugar. Se Ele fala para você que Ele é o Senhor que cura, acredite, Ele é o Senhor que cura. Ele diz para você que Ele é teu provedor, acredite. Independente das situações aqui fora, que os teus sentidos naturais gritam para você que não, Deus não é o provedor. Se você entender que Ele é imutável, Ele não muda de ideia, você vai acreditar que Ele é teu provedor hoje, amanhã e será eternamente. Você não vai ficar com medo do futuro. Não vai ficar com medo de que alguma coisa vai te faltar. Porque você vai entender que Ele diz para você e para mim, Rita, tendo com que comer e vestir, estejais contentes. Ele prometeu para mim o básico. Você não vai passar fome. Não vai te faltar nada. Olha para os pássaros. Você já viu algum pardal passando fome? Não, Senhor, nunca vi. Então, se eu cuido dos pássaros, não vou cuidar de você? Sim, Ele vai cuidar de mim. Deus não tem problemas com a riqueza. Ele é o Senhor do ouro e da prata. Aonde está o problema? Está no coração do homem que ama mais o dinheiro, que é a raiz de todos os males. É o amor, o apego ao dinheiro que é problema. Não é ter dinheiro, é o apego a ele. Então aqui no Salmo 90, essa é uma oração de Moisés. Olha o que Moisés está dizendo aqui. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Está dizendo, Deus, será que nessa noite você pode dizer no seu coração, não, Deus é o meu refúgio. Dia após dia, Ele é o meu refúgio. Eu não vou ter medo.
Não basta só você falar isso como fosse um chavão. É a intimidade, é o relacionamento com Deus que faz e traz toda a diferença. Eu não confiei em Deus no primeiro dia, lá no meu quarto, quando eu nasci de novo. Eu criei que Ele era o Senhor, que Ele era meu Salvador. Mas a minha confiança em Deus foi crescendo à medida que eu fui confiando, me entregando, conhecendo o coração dele para mim. Porque aonde está a sua confiança para que Deus irá te ajudar nessa noite? Em saber que Ele é teu Pai. E Ele é um ótimo Pai. Ele é um excelente Pai. Quando você compreende que Deus, a essência dele é amor, Ele não muda de ideia, Ele não há nele sombra de variação, que Ele te amou primeiro. Tudo que Deus deseja nessa noite é passar tempo com você. Ele está disposto a passar tempo com você. É você que tem que sinalizar que quer passar tempo com Ele. De que jeito? Abrindo um espaço na sua agenda. Quando eu me converti, eu tinha uma agenda muito concorrida. Eu dava aula na universidade, eu tinha consultório, tinha clientes para atender, eu trabalhava dia de domingo. Eu atendia porque eu tinha aula na faculdade, então eu colocava um monte de clientes no domingo. Mas quando eu entendi que dar tempo para Deus é ganhar tempo, aí a minha agenda mudou. A minha agenda mudou totalmente, completamente. Dar tempo para Deus é ganhar tempo, me acredite. Se você começar a dar tempo para Deus, você vai descobrir que a tua agenda vai melhorar e muito. Que as coisas vão mudar e vão mudar rapidamente. Porque você passa a entender que temos que remir o tempo, porque os dias não são dias bons. Então, qual é o preço para você ter mais e mais conhecimento de Deus? Qual é o preço para ter mais de Deus? O preço é o seu tempo. Quanto tempo você dá do seu tempo para Deus? Esse é o segredo. Quando o meu irmão teve um desafio, logo que ele chegou, isso há muitos anos, isso foi há mais de 20 anos atrás. Quando ele chegou em Joinville, ele começou a ter problemas na fábrica. Os funcionários começaram a ficar doentes, ele tinha que entregar as peças. A empresa que ele trabalhava, ele era chefe, gerente, ele estava comprometido, todo mundo confiava, tinha que entregar o tanto de peças para a Volkswagen, para a Fiat, para todas essas empresas. E o meu irmão, o que ele fez? Ele começou a ir de noite, porque a empresa trabalha dia e noite, não fecha essas empresas, tem turnos noite e dia, 24 horas do dia. Os robôs começaram a quebrar. Meu irmão começou a passar tempo orando dentro da empresa. Ele ia nas madrugadas e passava tempo orando, orando, agradecendo porque Deus era fiel, louvando porque Deus era fiel. Ele podia ficar dormindo e pensar, Deus é fiel. Porque a nossa carne é preguiçosa, me acredite. Ela não gosta de orar. Ela é muito preguiçosa. Quando você pensa que vai orar, ela fala, não, eu já sei, Deus é meu pastor, nada vai me faltar. Tá que você sabe mesmo que Ele é o teu pastor, nada vai te faltar? Você acha que isso está gravado dentro de você de verdade? E meu irmão teve o maior sucesso, respostas de oração. Então você tem que achar um tempo para orar. Qual é o preço? O seu tempo. Você precisa orar. Você tem que entender que a sua carne não vai querer orar. Todos os seus sentidos naturais vão dar uma porção vão provar para você que não precisa orar. Que Deus já sabe. Não, Deus sabe o que eu penso, Deus sabe como eu sou, Deus me conhece, Deus sabe que eu não tenho tempo, Deus sabe o que eu preciso. Eu penso em Deus o dia todo. Todas essas desculpas eu já conheço, eu tenho a mesma carne que você. Você tem que entender que é preciso fazer como Jesus disse, entrar naquele lugar secreto,
Passar tempo no secreto com o teu Pai. Lá naquele quarto onde ninguém vê. É ali que você vai vencer todos os gigantes. Me acredite. É naquele lugar secreto que ninguém está te vendo. Que você está com as mãos erguidas, adorando e louvando a Ele, orando no Espírito Santo. Que você vai vencer. E não é questão de tempo. É uma questão de você dar uma prioridade. Custa você pegar. Jesus deu a dica. Olha a dica dele. Será que você não tem uma hora? Uma hora do dia para estar comigo? Será que você tem uma hora? Você tem uma hora. Quanto tempo você passa no telefone discutindo ou conversando com teus amigos? Ou discutindo negócios? Ou negociando? Ou simplesmente falando com o filho, falando com o amigo? Com certeza você pode chegar até perto de uma hora. Então pegue uma hora todo dia para estar com o seu Pai Celestial. É um grande começo. Você vai descobrir que as coisas vão mudar. Depois de algum tempo você vai ver que você não é mais a mesma pessoa. Que alguma coisa mudou dentro de você. Então vamos lá. Salmo 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Nós precisamos trazer continuamente a palavra de Deus para combater continuamente todos os nossos sentidos naturais que falam para nós que Deus não vai nos curar, que Deus não vai prover, que Deus não nos ama, que Deus não está presente, que Deus não está vendo. Continuamente você tem que combater todos os seus sentidos naturais, dizendo que você vai fracassar, que você não leu a Bíblia hoje, por isso Deus não vai te ajudar. Isso não é real, porque a Bíblia é clara, Ele já te ajudou em Cristo há muitos anos. É trazer à memória que Ele já fez tudo isso. Então por que eu tenho que passar tempo com Ele? Para descobrir isso, porque você não descobriu ainda. Que Ele já fez tudo, que Ele é a resposta, que Ele é teu refúgio, o meu refúgio, de geração em geração. Pega o Salmo 102, um pouquinho para frente. Olha o versículo 25. Então vamos expulsar dos nossos pensamentos e da nossa vida tudo aquilo que não condiz com a palavra de Deus. Porque se Deus diz para você hoje que os mortos não voltam, Ele falou no passado, Ele fala hoje, vai falar sempre. Os mortos não voltam. Se Ele diz para você que você tem que escolher agora, aonde você quer passar a sua eternidade, então é agora. Qual é o melhor dia da sua vida? Agora? Hoje, ele diz lá em Hebreus, se você ouvir a minha voz, não endureça o teu coração. Hoje é o melhor dia da sua vida, porque hoje você pode mudar de ideia. Deus é contra você? Não, Ele nunca será contra você. Deus é por nós, Ele é nossa força. Então, tudo o que precisamos é alimentar o nosso homem interior com a verdade do Evangelho. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 102, versículo 25. Em tempos remotos, o salmista está dizendo, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste. Como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo. O salmista está dizendo, Senhor, tudo vai acabar. Como vestes serão mudados. Nós sabemos disso, que o mundo já foi julgado. E tudo vai ser destruído. Será queimado como uma veste velha. Mas ele diz o salmista, mas tu, Senhor, tu permaneces para sempre. E quando ele diz que tudo muda, é só você olhar para você mesmo.
você está mudando, você está envelhecendo. O homem é como a vida de um homem é como uma neblina que de repente desaparece. Hoje é como uma vela que se apaga. 120 anos é muito pouco perto da eternidade. Que faremos com o tempo que nos resta? Nós temos que entender que quanto mais você conhecer a Deus, quanto maior tempo você passar com Ele, conhecendo a verdade, entendendo que você é como eu, um trabalhador do reino de Deus, todos nós trabalhamos, que nascemos de novo, somos trabalhadores do reino do nosso Pai. Que importa que você morra e que Cristo viva cada vez mais por meio de você. Que quando você chega nos lugares, a vida de Deus em você muda aquele ambiente. E que Deus pode sair para fora quando a sua carne cada vez mais ela é mortificada. Então, tudo passa nesse mundo, tudo passa. Menos a palavra de Deus, Ele é imutável. Então você sabe que Ele é sempre o mesmo. E os teus anos jamais terão fim. Os nossos anos passam, mas os de Deus são eternos. Olha Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Depois de Malaquias você encontra Mateus. Se você encontrar o livro de Mateus, você vai encontrar Malaquias. Malaquias, capítulo 3. Olha o que Malaquias disse no versículo 6. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Olha o que ele está falando aqui. O último livro do Antigo Testamento. Eu quero que você guarde no seu coração que Deus não muda. Todas as vezes que você estiver enfrentando qualquer situação, qualquer circunstância, dizer que você vai perecer, que Deus não vai te ajudar, lembra de Jesus. Jesus veio revelar Deus, o Pai, para nós. Olha a vida de Jesus, o que Ele ministrou, como Ele se movimentou aqui na terra, o que Ele fez. Tudo que Jesus fez foi fazer a vontade de Deus na terra. Ele veio revelar Deus para você e para mim. Então, Jesus curou? Curou. De graça? De graça. Antes de Jesus curar qualquer pessoa, ele fazia pergunta, dizendo, olha, você nasceu de novo, você frequenta igreja, você lê Bíblia. Não. Todos que chegaram até Jesus foram curados. Todos. Que abriram o coração e buscaram e tocaram nele, foram curados. Então, qual é a vontade de Deus nessa noite para você? Independente do que você está sentindo, do que os seus sentimentos estão dizendo, seus sentidos naturais, Deus quer te curar? Sim. E como Ele faz isso? Como ele faz com que você seja curado? É pela morte e pela ressurreição de Cristo. Você crendo que Jesus é o teu milagre. É Ele que faz. Ele é a porta. E quem é o poder para trazer isso no seu corpo? O Espírito Santo, Ele é o poder. Hoje o ministério na terra é do Mestre Espírito Santo. Ele é o mestre da nova natureza. Hoje o ministério da terra é do Espírito Santo. Onde que Jesus está hoje? Ele é a videira verdadeira, Ele está no céu e nós somos os ramos. Nós temos que dar frutos. O ramo ligado na videira tem vida. Então nós temos vida em abundância. Estamos ligados na videira verdadeira, que é Cristo. Você não é mais da família de Adão, você é da família de Deus. O diabo está morrendo de medo de você. Porque ele não quer que você descubra que em Deus, em Cristo, Deus te prosperou. Você é um homem próspero, uma mulher próspera. Ele não quer que você descubra isso. Ele quer que você fique pensando que você tem que fazer tudo na sua própria força. Esse pensamento é errado. O que Deus diz? Que nós não temos que acordar de manhã e comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos meus amados eu dou enquanto eles dormem. Não está mandando você ser preguiçoso. Está mandando você confiar na palavra dele.
É você andar pela sua casa dizendo, Pai, eu te agradeço porque o Senhor me tornou próspero. Em Cristo eu sou um homem próspero, em Cristo eu sou uma mulher próspera. De nada eu tenho falta, Pai. O Senhor me dá habilidade, me dá sabedoria. Como o Senhor deu, Pai, para aqueles homens no Antigo Testamento para construir o tabernáculo, o Senhor dá para mim. O Senhor me derrama sobre mim a tua habilidade para eu fazer coisas que eu não sei fazer. Tu és a minha habilidade, tu és a minha sabedoria, Senhor, para fazer coisas que eu não tenho capacidade para fazer. Quando você começa a ter esse tipo de coração manso e ter o coração humilde para receber a instrução e obedecer a instrução, tudo muda. Você vai prosperar. Salmo número 1. Salmo número 1 é o segredo da prosperidade. Tudo que você fizer prosperará. Por que tudo que eu fizer prosperará? Porque eu medito na tua lei, Senhor. Eu guardo a tua palavra no meu coração. Eu não fico perdendo tempo na roda de escarnecedor. Eu não me detenho no caminho de pecador. Eu passo tempo com a tua palavra, eu medito nela. Você tem que se tornar a palavra na meditação, no conhecimento. E isso é progressivo, é pouco a pouco. Por que você tem que orar em línguas? Já parou para pensar? Por que eu tenho que orar em línguas? Porque Deus é imutável. Ele fala que se você orar no Espírito Santo, você vai edificar sua fé. Ele não muda de ideia. Como que você vai edificar sua fé? Orando no Espírito Santo. Ele não muda. Você pode crer na palavra dele. Ele é imutável. Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. E nós estamos lendo em vários lugares, Deus é imutável, Ele não muda. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. A misericórdia de Deus se renova cada manhã sobre nós. Estamos no tempo da graça. Aleluia. Você não é consumido pelos seus pecados, porque a misericórdia do Senhor está oferecida, está diante de você e de mim. Ele não muda de ideia. Ele prometeu, ele faz. Pega Hebreus 13, vamos agora para o Novo Testamento, para você ver que Deus não muda. A imutabilidade de Deus é importante para você crer que Ele é o Senhor que te sara, que te cura. Ele é o Senhor que te abençoa com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus. Hebreus 13:8. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Hebreus 13, versículo 8, final da Bíblia. Se Jesus é o mesmo do passado, então ele multiplica os pães, os peixes, transforma a água em vinho, no melhor vinho, ele cura, ele ressuscita. Então, isso é algo que tem que ficar o tempo todo permeando os teus pensamentos, trazendo a memória que te dá esperança. Nessa noite, comece a pensar que Deus não é contra você. Deus quer que você prospere. Deus quer que você cresça. Deus quer que você amadureça. E nós temos que abrir mão de tudo aquilo que nos atrapalha. Qual é o grande problema? É você entender que Deus não muda. É você que tem que mudar de um lugar para o outro. Eu não posso querer que Deus faça do meu jeito. Não, Deus, vem aqui, muda essa situação para mim, tudo bem, tchau. É você que tem que sair do seu lugar. Ir até Deus. Aquilo que Deus diz que é pecado, que você tem que abandonar, você tem que abandonar. Porque é pecado, porque é errado. Ele não vai concordar. Deus é imutável. Se ele dizia no passado que é errado, hoje ele diz que é errado também. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo. E o será para sempre. Pega Hebreus 6. Eu quero que você guarde que Deus é imutável. Por isso você pode confiar nele, em cada promessa que ele faz para você, ele vai cumprir.
Pega do versículo 13, Hebreus 6, 13. Lembra, o mundo muda. E o mundo está mudando o tempo todo. Mas Deus nunca muda. Nunca. Se Deus diz que é errado hoje, Ele vai dizer que é errado amanhã. Se Deus diz sim para você hoje, é sim amanhã. Se Ele dizer não para você hoje, é não. É sim amanhã. E se for não hoje, é não amanhã. Ele não muda. Por isso Ele fala para mim, Rita, se você confiar em mim, você vai ter dupla honra. Vou ter dupla honra. Não importa o que minha carne está dizendo, os meus sentimentos naturais estão mostrando para mim as minhas situações e circunstâncias. Eu tenho que trazer à memória que Deus não muda de ideia, que Ele é amor, Ele é constante, Ele é fiel. Mesmo que eu seja infiel, Ele permanece fiel. Ele enviou Jesus para quê? Para nos salvar. Para nos dar também toda uma condição, toda uma autoridade sobre as obras do diabo. Jesus veio desfazer as obras do diabo. Quais obras? Doenças, misérias. Tudo é operação demoníaca. Deus quer que você fique na miséria? Não. Deus tira seu dinheiro? Não. Ele te enriqueceu. Nós temos que pedir para Deus sabedoria em cada decisão. E nós temos que orar. Por isso que quando você está com qualquer tipo de problema, senta e começa a orar em línguas, a resposta vai chegar para você. Não importa, vai orando em línguas, vai orando. Orando. E essa oração vai confrontar as trevas que estão dentro de você. Que trevas? Da falta do conhecimento de Deus para aquela situação. Você vai descobrir que você vai orando e os teus sentimentos vão ficando cada vez mais quietos. Vai haver uma edificação do seu homem interior para você conseguir romper aquela barreira da carne. Hebreus 6, 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Ele esperou de que jeito? De qualquer jeito? Não, com paciência. Paciência significa você também ter perseverança. Você tem que perseverar. Não, Deus diz isso para mim. É trazer à memória o que te dá esperança. É você está sendo atacado financeiramente. Agora é hora de você pescar? Não, agora é hora de você orar. Se você está sendo atacado na tua saúde, agora é hora de você fazer churrasco, passear, para distrair? Não, agora é hora de você orar. É hora de você pegar todo o seu tempo e ir para cima do adversário com a verdade, quem você é em Cristo. Agora é hora de eu passar tempo com meu pai para me fortalecer, para me edificar. Estou com um problema no meu casamento. Você vai buscar conselhos no mundo? Não, vai buscar conselhos com teu pai, que é o teu melhor conselheiro. Jesus é o nosso maravilhoso conselheiro. O que você faz? Vai agradecer e louvar o Senhor pela sabedoria? Se você é mulher, você vai confessar, eu sou a mulher que edifica a sua casa. Eu sou uma mulher sábia. Eu edifico o meu lar. Eu faço bem ao meu marido todos os dias da vida dele. Eu sou aquela mulher virtuosa, eu não como pão da preguiça. Eu tenho uma fala de bondade, de sabedoria nos meus lábios. Se eu sou homem, eu vou começar a agradecer. Pai, eu te louvo porque eu sou sacerdote da minha casa. Porque eu tenho mãos santas que podem te adorar. Eu amo a minha esposa com amor sacrificial. A minha esposa, minha família não me é pesada, Senhor, porque Tu és o meu cabeça. Você vai para cima da mentira falando a verdade. Os meus filhos, Pai, são ensinados do Senhor. E a minha esposa é mulher virtuosa que edifica a casa. E a mulher vai orar, o meu marido é um homem de mãos santas, que me ama.
até aquilo se tornar verdade, real na sua vida. Você vai falando a verdade. É simples assim, não tem nada de sacrifício. Qual é o sacrifício? Você pegar a sua carne e levar ela para aquele lugar. Isso é sacrifício, porque ela não vai querer. Então é uma luta, é uma guerra. Com quem? Com a sua carne? Porque ela não quer orar. O diabo não tem problema que você vá às reuniões e participe de cultos. O diabo não se importa. Nem a sua carne se importa, porque ela é muito religiosa. O que ela não gosta? De quem o diabo tem medo? Daquele que ora. E coloca em prática o que está orando. Aí ele tem medo. E aí vai ser problema para ele. Ele vai te resistir. Mas você vai contra ele com a verdade. E ele fugirá de vós. Então, quando eu não sei o que fazer, eu sei o que fazer. Eu vou orar. Eu tenho que orar. Eu tenho que agradecer e louvar o meu Pai Celestial, porque Ele é o Senhor que me sara. Ele é o Senhor que é meu provedor. Ele é a minha paz. Ele é a minha alegria. Ele é a minha força. O Senhor é a minha força para tomar decisões, Pai. Tu és a minha força para caminhar nessa terra. Tu és tudo para mim, Pai. Então vamos lá. Continuando. Ele falou para Abraão, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Isso aconteceu. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior. Os juramentos, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Isso é real, quando você está, eu juro, fulano, eu vou dar para você. Para com isso. Estou prometendo, estou jurando, eu vou te dar. Aí para a briga. Tá bom, você vai me dar quanto? Amanhã, então tá bom. Então vamos parar de brigar. Amanhã eu tenho certeza que você vai me dar. Parou a briga. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. A imutabilidade do propósito de Deus para o mundo e para nós individualmente. Ele tem um plano para você e para mim, e ele não muda de ideia. Ele me chamou um dia, ele colocou um chamado na minha vida, um chamado de pastora, um chamado de governo. Eu tenho 2 chamados, sabia? De governo e de pastora. Às vezes eu acho que eu sou mais governo do que pastora. E como você descobriu isso? Orando. E vendo as coisas acontecerem ao meu redor. É você entrando naquele lugar secreto que você vai descobrir exatamente o que Deus quer que você faça no corpo dele. Hoje você está dentro do corpo de Cristo, você faz parte do corpo dele. Olha só, vamos continuar. Para que mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Então tem algo que Deus não pode fazer, é mentir. Forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Quando nós começamos essa reunião, nós lemos no Salmo 90, versículo 1, que Deus é o nosso alto refúgio. Nós podemos confiar nele. Por que você pode confiar em Deus? Porque ele não muda de ideia, porque ele é imutável. Ele é amor. A essência de Deus é amor. Ele te amou quando você ainda era um pecador. Ele fez tudo por você quando você ainda era pecador. E ele não faz acepção de pessoas. O que Deus faz para um, faz para o outro. Em Cristo, basta crer. Todo aquele que crê em mim, todo aquele que confia em Deus, diga-se para o monte, lança-te no mar. E o monte vai ser lançado. Todo aquele que crê, qualquer um que crê. Mas para eu crer, eu tenho que encher a minha mente com a verdade. Como eu posso crer naquilo que eu nunca ouvi, nem sei? É por isso que é muito errado. As pessoas, às vezes, ficam tão eufóricas, querendo que seus entes queridos nasçam de novo,
que ele ouve uma pregação, chega em casa e diz, ó, fulano, você tem que aceitar Jesus. Já fiz isso muito. Confessa comigo, fala essa palavra. Faça essa oração comigo. Aí a pessoa faz a oração. Pronto, agora você é filho de Deus, você está salvo. Mas ela só repetiu uma oração. Ele não entende. Não é assim. É a pessoa, é o coração daquela pessoa inclinado a buscar o Senhor, inclinado a pensar onde está a verdade. A minha vida mudou quando eu entrei no meu quarto naquela noite. Não foi num lugar como esse. A minha vida mudou quando eu ganhei uma Bíblia. E entrei no meu quarto, eu li a dedicatória da Bíblia. E eu pensei que aquela pessoa que me deu a Bíblia, ela conhecia realmente Deus. Porque ela disse para mim, você não conhece Deus. Eu fiquei com muita raiva. Achei muita petulância. Alguém chegar para alguém e dizer, você não conhece Deus. Mas ela tinha razão. Eu não conhecia. Eu conhecia o dogma religioso de uma igreja que eu frequentava. Conhecia as regras da igreja. Conhecia as normas da igreja. Eu fazia tudo de maneira mecânica. Eu não conhecia Deus. Eu não conhecia o Senhor da igreja. Eu conhecia a estrutura da igreja, não o Senhor da igreja. E naquela noite, sentada na minha cama, com a Bíblia, eu fiquei pensando. Eu pensei comigo. Eu posso crer que Deus é o Criador. Eu posso crer que Deus é real. Eu posso crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu pensei, eu posso crer no Espírito Santo. Eu também posso crer em Jesus. Eu fiz uma oração simples, eu disse, Deus, joga a minha verdade fora no lixo. Porque eu quero a tua verdade, não mais a minha. E eu falei isso de todo o meu coração. Eu não queria mais aquilo que eu achava. Porque existe uma verdade para tudo que você está enfrentando, existe uma verdade. Mas você está disposto a querer essa verdade? Porque conhecereis a verdade vai te libertar. Hoje eu falava para uma senhora que eu visitei de manhã. Eu gosto muito dela. Eu disse, olha, Deus não é uma religião. Deus não trouxe religião para a terra, Ele trouxe salvação para o homem. E quando alguém, eu disse a ela, quando alguém te perguntar de que religião você é, responda para ele, eu sou da família de Deus. Diga, eu sou filha de Deus. Deus não veio trazer religião, Ele veio fazer com que você e eu, porque nós temos o livre-arbítrio para isso, seja da família dele, nasça na família dele. Só tem 2 tipos de família na Terra, família de Adão e família de Deus. Todos nascem na família de Adão. E um dia vão ter que escolher sair da família de Adão e entrar para a família de Deus. Então você pertence à família de Deus, não a uma religião. Continuando. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Nossa âncora é Jesus. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vai para o Antigo Testamento, Números. É o 4º livro da Bíblia. Abre a Bíblia, no 4º livro você vai encontrar Números, capítulo 23, versículo 19. E grifa esse versículo na sua Bíblia e nunca esqueça dele. Números 23, versículo 19. Aleluia.
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele lhe prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Deus nunca mente. Tem algo que Deus nunca pode fazer, que é mentir. Se ele falou que ele é a tua torre forte, o teu sustento, pensa, todo dia começa a falar para você mesmo. Pai, eu te agradeço, tu és a minha torre forte. Deus é meu consolo, eu não tenho medo. Deus é tudo para mim. Ele deu a vida por mim. Deus é tudo para mim. Ele me amou primeiro. Deus, eu te agradeço, eu tenho contentamento, de nada tenho falta. Tu és tudo para mim. Obrigada, Pai, porque eu comi pela manhã. Muito obrigada, Pai, porque eu tenho pés para andar, porque eu posso falar. Eu tenho um coração grato. Eu tenho, Pai, provisão. O Senhor é aquele que multiplica para mim. Tu és a minha força, Pai. E comece a orar por aqueles que te perseguem. Pai, eu te agradeço, porque eu sei que a tua graça está sobre mim. O Senhor faz com que até os meus inimigos tenham paz comigo. Eu oro por aqueles que me perseguem, aqueles que buscam a minha derrota. E quando você tem oportunidade, faça bem àquele que te faz mal. Não pague o mal com o mal, mas com a prática do bem. Seja aquele que é o abençoador, porque aquele que abençoa está com você. Então você pode andar mais uma milha. Você pode entender que o dinheiro não é dono da tua vida. Um dia eu comecei a pensar, porque a nossa mente natural, ela pensa assim, se você tem dinheiro, então você faz. Se você não tiver dinheiro, não faça. Mas quando você está na perfeita vontade de Deus, quando você começa a ter intimidade com Deus, e Ele coloca algo para você fazer, não deixa o dinheiro ser o Senhor. De que jeito? Você não pode dizer, porque o dinheiro vai falar para você, não faça porque você não me tem. Mas o dinheiro não é Senhor da minha vida. O Senhor da minha vida é o dono do ouro e da prata, Ele é o Senhor da minha vida. Tudo que você vê aqui nesse ministério, tudo, foi porque Deus proveu. Eu não tenho como fazer tudo sozinha. Eu lembro até hoje, sabe como que surgiram essas cadeiras que você está sentado? Eu tinha acabado de gravar com o pastor Gary, e ele estava contando um testemunho dele, que ele, como o pastor Gary também começou o ministério dele escrevendo cartas e mandando cartas para as penitenciárias, uma coisa que ele não faz mais hoje. Então ele mandava cartas, mandava livros, e ele começou a pensar, puxa, se eu tivesse uma máquina elétrica, andaria mais rápido. Naquela época, muitos anos, máquina elétrica. Hoje tem computador, impressora. E ele pensou, se eu tivesse uma máquina elétrica, mas ele pensou, será que eu posso pedir isso para Deus, uma máquina elétrica? E ele pensou, ele falou, nisso, o Espírito Santo, ele começou a pensar, não, o meu pai é o dono do ouro e da prata. Eu não estou pedindo nada errado, eu estou querendo agilizar o meu processo. Pai, eu te agradeço por uma máquina elétrica. Ele disse que no dia seguinte, uma pessoa bateu na porta dele e trouxe para ele, olha, estava lá em casa, eu trouxe para você. Eu acho que vai ser mais útil para você, Deus mandou para você. E era justamente uma máquina elétrica melhor do que aquela que ele pensava. Isso agilizou o trabalho dele. E eu descendo as escadas, eu olhei, nós tínhamos as cadeiras verdes também, só que elas eram menores, estavam bem surradas. Eu olhei e vi que as almofadas estavam bem baixas. Nós estamos aqui no prédio desde 2009, então, e foi bem na época da pandemia, estava bem no comecinho ali em 2019, estamos em 2025.
E eu pensei, Senhor, eu te agradeço pelas cadeiras novas. As cadeiras novas são necessárias, Senhor. E passou. No dia seguinte, o Cidinho me ligou, que vende cadeiras, Cidinho Móveis. Ele é ótimo, eu gosto muito dele. Ele faz ótimos negócios comigo. E ele me ligou, Rita, tem uma promoção aqui, faz um tempo você me perguntou de cadeira, você fez um orçamento. Falei, fiz, Cidinho. Então, você não quer? Tem umas cadeiras, o preço caiu, eu posso fazer para você X. E eu pensei, ótimo, eu pensei, nossa, eu não liguei para ele, ele ligou para mim, Senhor, obrigado, o senhor está nesse negócio. Falei, Cidinho, vamos orar. Ele ficou meio assim no telefone, ele falou, vamos orar, porque eu quero as cadeiras, mas não se preocupe, vai chegar o recurso, eu vou comprar as cadeiras. Mas você vai comprar quando? Não preocupa, vamos orar comigo, vamos agradecer a Deus, porque Ele vai mandar o recurso. E eu vou comprar essas cadeiras, porque eu não liguei para você, você ligou para mim. Então, eu vou comprar as cadeiras. Ele ficou meio assim e concorda comigo a oração. Eu orei, ele concordou, amém. Aí ele falou comigo, mas você vai me ligar? Eu falei, fica calmo, nós não oramos, confia. E aí eu pensei, bom, eu orei com o Cidinho, eu vou ao banco e vai estar lá o recurso. Quando chegou aí no banco, no mesmo dia, eu tinha metade do dinheiro. Eu pensei, bom, aí a minha alma já começou a cogitar, porque é sempre assim. Você pega metade, dá para o Cidinho, ele falou assim que ele pode dividir para você em quantas vezes você quiser. Aí eu pensei, não, eu não gosto muito de ficar dividindo as coisas. Pensei, não, Deus falou que me dá as cadeiras, não vou ficar sobrecarregada com esse pensamento, porque aquilo me angustiou de ter que pagar metade, outra metade não. Nisso, quando eu saía do banco pensando, falei, de uma coisa, Deus é fiel. Eu vou agradecer e louvar o Senhor. Não passou nenhuma semana que eu falei com o Cidinho ainda. Vou continuar agradecendo e louvando. Entrei no carro. Nisso tocou o meu telefone. E uma mulher falou para mim, Rita, você pode passar aqui um segundo? Era perto do almoço. Falei assim, passo. É rapidinho, ela falou. Falei, tá bom. Apertei a campainha, ela veio com o envelope. Falei, olha, Deus mandou te entregar isso. E eu peguei o envelope e falei, muito obrigado. Entrei no carro, o que tinha dentro do envelope? Metade do que para eu poder comprar as cadeiras. Aí eu liguei para o Cidinho. Cidinho, pode pedir as cadeiras, vou pagar à vista. Oh, aleluia. E as cadeiras chegaram. Eu tinha? Não. Mas Deus é o dono do ouro e da prata. Você tem que começar a entender que Deus vai falando ao teu coração. Nós somos todos administradores do reino do nosso Pai Celestial. E nada é pesado. Nada é pesado, porque Ele é o Senhor. Tudo que Ele manda você fazer não é pesado. Não é pesado ser pastora. Não é pesado administrar as coisas, porque Ele é aquele que faz todas as coisas. Então lembra, Deus é imutável. Vamos terminar a reunião. Eu quero ler ainda um versículo. Está lá em Tiago. Aleluia. Estou fazendo propaganda aqui do Cidinho. Vou falar para o Cidinho, fiz propaganda sua, você quer uma comissão. Mentira. Tiago. Mas ele é ótimo para negociar. Quem conhece o Cidinho sabe que ele é muito bom vendedor. Ele é excelente vendedor. Alguma coisa ele te vende, você entrar na loja. Tiago, capítulo 1. Versículo 16, 17. 16, 17. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Toda coisa boa vem de Deus para nós. Tudo vem de Deus para nós. Não há sombra de variação nele. Ele não muda.
Então, nessa noite, você pode confiar aquilo que você está enfrentando, Deus é a tua resposta. Deus é tudo para você, é tudo para mim. Então pensa nessa noite, tenha o coração grato, porque Ele é tudo para você, Ele é tudo para mim. Ele não muda de ideia. E a Marcena termina a reunião orando. Oh, glória! Porque Deus é imutável. Nele não há sombra de variação. E Ele faz tudo por você e por mim. Porque Ele te ama e me ama. Aleluia! Nosso Deus é bom e fiel. Vamos ficar de pé, nos preparar para irmos para casa. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. O Senhor é bom, Pai, justo e fiel. Obrigada, Pai, pela palavra ministrada essa noite. Obrigada, Pai, por tua palavra que é a verdade. Obrigada, Senhor. Nós te amamos, nós te adoramos, Cordeiro Santo. O Senhor é bom e fiel. Nosso refúgio, nossa fortaleza. Nós te amamos, Pai. Obrigada, Senhor. Escrevemos na tábua do nosso coração, Pai, a palavra ministrada essa noite, porque ela é a nossa vida. Obrigada, Jesus. Te amamos e te adoramos. Obrigada, Senhor, pela noite de paz na casa dos meus irmãos. Obrigada, Pai, porque podemos ir para casa, deitar e dormir em paz. Nós te louvamos e te agradecemos. No precioso nome de Jesus. Amém. Aleluia. Lembrando, sexta-feira, dia 12, das 8 às 6, vamos estar aqui para orarmos no Espírito. Amém? Noite abençoada.